vergonha e ansiedade. O que elas têm em comum? No vídeo de hoje nós vamos falar essa relação entre vergonha e ansiedade, dando sequência ao filme Divertidamente 2, que fala dessa nova emoção. E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Primeiro, deixa eu me apresentar, sou Roseli Tejada, sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade e pânico. Se você gosta de saber mais sobre essa temática de ansiedade, de entender mais sobre a ansiedade, como superar a ansiedade, os sintomas de ansiedade, como reduzir, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. A vergonha e a ansiedade, elas são duas experiências emocionais complexas que podem sobrepor em muitas situações. Ambas estão relacionadas à parte social e emocional da experiência humana. A vergonha geralmente surge quando uma pessoa ela se sente exposta, julgada ou avaliada em termos de desempenho, de como que ela está se desempenhando no trabalho, nas relações pessoais. Pode estar associado também ao comportamento que ela percebe, ela interpreta como inadequado, ou ela não sabe se comportar em determinadas situações, aí ela se sente de forma desconfortável. Então, a ansiedade, ela também está ligada às situações sociais. Então, provavelmente, pessoas que têm ansiedade social, elas têm medo da avaliação do outro. Às vezes, será que as expectativas do outro, o medo do julgamento social desencadeia a ansiedade em diversas situações sociais. Então é importante a gente perceber que tanto a vergonha, existe o medo da exposição, o medo de, não, será que eu não vou ser aceita por aquela pessoa? E a ansiedade, ela também envolve esse constrangimento. Por quê? Porque existe um medo com relação à opinião das outras pessoas. Na vergonha, muitas vezes está relacionada à percepção alheia, né? O medo do que os outros podem pensar, que pode intensificar a minha vergonha. O que a pessoa está pensando de mim? Será que ela está olhando e está me achando estranha? Na ansiedade, a preocupação excessiva com o que os outros pensam e as antecipações sociais podem elevar os níveis de ansiedade. Por exemplo, nossa, eu vou na festa, mas com quem eu vou ficar conversando? Eu não vou ter assunto para falar e eu fico ensaiando para conversar, para como que vai ser a minha interação. E isso aumenta a ansiedade, fazendo com que eu queira me esquivar, nem ir nas situações, para que diminua a ansiedade e eu fique muito tensa. Então eu começo a querer me esquivar, eu começo a querer não ir nos lugares, é onde começo a falar não para muitas coisas. Isso vai impactar muito na minha vida. Se eu ficar focada nisso, no medo do julgamento alheio, no medo do que o outro vai pensar, nas expectativas do outro, e às vezes eu tenho medo até da minha própria expectativa. Por quê? Porque às vezes a gente se frustra, a pessoa ansiosa, ela tem muitos aspectos de autocrítica, então ela se critica muito, e isso atrapalha, porque parece que está sempre sendo inadequada, parece que ela não sabe fazer as coisas ou não tem um comportamento adequado. Então isso gera muita insegurança. Mas a vergonha, tanto a vergonha quanto a ansiedade, ela tem um impacto no comportamento. Por exemplo, na vergonha pode levar a comportamentos de evitação, isolamento social e a tentativa de esconder. Por quê? Porque causa vergonha. Na ansiedade, também pode resultar esses comportamentos de quê? De evitação. Eu começo a evitar lugares, as pessoas me convidam e eu falo não para tudo. Né? Por quê? Porque desencadeiam o quê? O aumento da ansiedade, porque eu tenho medo da avaliação do outro. É como se eu visse o outro como um juiz, sempre falando que eu sou inadequada. Então, a vergonha e a ansiedade têm uma fisiologia similar. Por quê? Por conta dos sintomas. O rubor, a pessoa fica mais vermelhinha por conta da vergonha e da ansiedade. Então, as respostas fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca, parece que em situações que eu tenho que me expor, o coração vem aqui na boca. Quando eu tenho que apresentar um trabalho, dar uma palestra, a pessoa acaba ficando com essas alterações que são respostas fisiológicas. Sudorese, a pessoa começa a suar, dá aquele calorão, né? Tensão muscular, aquela famosa borboleta no estômago que dá aquele enjoo. Por quê? Porque a fisiologia é similar. E tem também, tanto na vergonha quanto na ansiedade, tem o impacto da autoestima. Por quê? Porque pode afetar a nossa imagem, causando sentimentos de quê? De inferioridade e de insegurança.
A vergonha, ela tá mais centrada na avaliação pessoal. A ansiedade muitas vezes está relacionada à antecipação negativa. Ou seja, aí eu acho que eu vou interagir com as pessoas, elas nem vão entender o que eu tô falando, ou elas não vão gostar de mim. Sempre é uma avaliação antecipada, mas geralmente negativa. E isso faz com que aumente a minha ansiedade. E aumente o quê? O meu constrangimento. Por isso que eu evito, para nem ficar constrangida. Então, ambos têm um impacto, tanto a vergonha quanto a ansiedade, afeta a nossa autoestima, porque vai ficar relacionada à dificuldade que eu tenho, porque eu foquei nesse aspecto da dificuldade, e vai atrapalhar o meu bem-estar emocional e psicológico com relação às outras pessoas. Então, é importante a gente entender que a vergonha e a ansiedade, elas são muito parecidas. E a gente precisa entender que se está me trazendo um prejuízo significativo, eu preciso trabalhar isso, eu preciso focar nessa vergonha e entender o que está por trás. Por que eu tenho tanto medo? Por que o outro tem o poder de me desestabilizar? Eu preciso trabalhar isso internamente. Lembra, o problema não é a situação, e sim o que eu interpreto dela. Eu convido você hoje a refletir um pouco mais. Você é uma pessoa que tem muita vergonha? Você é uma pessoa que tem ansiedade elevada e essa ansiedade faz você evitar as situações? Reflita o porquê que você evita as situações. A terapia cognitivo-comportamental nos ajuda muito, porque vai fazer a gente pensar um pouquinho, treinar a nossa mente, que mesmo ansiosa a gente consegue sobreviver, mas que eu vou conseguir superar e enfrentar a vergonha e a ansiedade elevada. Entender que o outro, ele não tem que ter esse papel. Se a pessoa começa a interpretar que o outro está sempre julgando, é como se ela colocasse a pessoa aqui, o outro aqui, e coloca a si mesma aqui num patamar inferior. Por isso que eu tô sempre achando que o outro está acima de mim, que sabe mais do que eu, que entende mais do que eu. Por quê? Porque eu subestimo, eu não vejo meu valor, e por isso que eu preciso de tratamento, tá certo? Coloca nos comentários para mim qual é a sua percepção, qual foi o seu insight com relação à vergonha e à ansiedade. A ansiedade tem te atrapalhado? Coloca para mim nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.